3 minutos, meu Primeiro, irmão. eu quero falar um pouquinho da gravidade do momento em que a igreja evangélica no Brasil passa. Alertar sobre isso. Na seção 6 do Concílio de Trento, que trata a respeito da salvação e justificação, no cânone 5 do Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma diz assim: se alguém disser que o livre-arbítrio do homem foi perdido e extinguido, seja excomungado. Então, quem falar, quem é contra, então, nós seríamos excomungados da igreja e estaríamos passivos de sermos queimados. No cânone 11, diz assim: se alguém disser que os homens se salvam apenas com a imputação da justiça de Jesus Cristo, seja excomungado. Então, aquele que prega que nós somos salvos somente por aquilo que Cristo fez por nós, deveria ser excomungado. O 23 diz assim: se alguém disser que uma vez que o homem é salvo, ele não pode perder a graça, ser excomungado. Então você percebe que essa doutrina sinergista, o livre-arbítrio e a doutrina da perda da salvação, são doutrinas defendidas no Concílio de Trento, no Concílio da Contra-Reforma, que depois voltaram com toda a força, durante os séculos, com a doutrina arminiana. Então, tudo bem que as pessoas elas podem declarar que elas acreditam nessa coisa, só que elas precisam admitir que elas não são evangélicas, que elas não são primas nem em 10º grau dos reformadores, que elas teriam ajudado a queimar os reformadores na fogueira porque eles eram contra essas doutrinas de Roma. Não tem problema. Só que a pessoa precisa ser honesta. Falar assim, olha, eu acredito nisso. A minha doutrina é a doutrina do Concílio de Trento. E tudo bem. Agora, o que não pode é a pessoa ter um vocabulário evangélico, ter uma liturgia evangélica, ser chamado de evangélico, e a doutrina ser católica romana. E isso, hoje, no Brasil, é, vamos dizer assim, 90%. Mas o que eu queria para encerrar, eu falei que o que eu gostaria de fazer é uma interpretação do texto à luz dos atributos de Deus. A sua soberania, o seu poder de querer, de decretar e de realizar. Quando eu falo que Deus decretou a salvação e ele não consegue realizar, eu estou tirando a soberania de Deus. Eu estou tirando um dos atributos mais importantes de Deus, que é a sua santidade, a sua integridade. Deus, ele é santo, ele é íntegro, ele não negocia com ninguém. Olha, eu vou te dar isso se você fizer isso, isso, isso. Por isso que a salvação, desde o Antigo Testamento, ela sempre foi graça. Deus nunca foi subornado. Deus nunca foi subornado. Deus é íntegro, Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente. Deus está satisfeito. Ele não quer meu dízimo. Ele não quer minhas obras. As obras que eu pratico é porque eu fui salvo. Porque quando ele decretou a minha salvação, ele também decretou a minha santidade, as obras que eu deveria andar. E só para encerrar, eu gostaria de pastor, por favor, ler um texto. Só para encerrar. Por favor. Só para encerrar. Hebreus 13, 20 a 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. O pastor não deixa a ovelha se perder. Ainda mais o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. A nossa salvação é para a glória de Deus. A nossa salvação é realizada por Deus e é dele.